Olá, seja bem-vindo aqui ao nosso estudo da lição da Escola Sabatina. Semanalmente, esse é o lugar do nosso encontro. Você, diretor da Escola Sabatina, especialmente aqui da região central de São Paulo, todos são bem-vindos, todos são bem-vindos. Mas esse é um programa preparado pela Associação Paulistana, com a sede aqui na região central de São Paulo. Cuidamos de mais de 200 igrejas e os professores e diretores da Escola Sabatina são os nossos convidados semanalmente. Eu quero desafiar você hoje à noite a te dizer por que é importante o estudo diário da lição da Escola Sabatina. Por que isso é importante? Por que é fundamental? Porque, professor, você deve ser aquele que motiva especialmente os alunos da sua classe. Por que você, diretor da Escola Sabatina, deve ser um motivador maior na igreja para que todos estudem a lição da Escola Sabatina? Pelo menos existem 4 razões. A primeira razão é que o estudo diário, ele cria hábitos que favorecem o crescimento espiritual. Ou seja, se você estuda a lição da Escola Sabatina, você vai crescer espiritualmente, porque você vai estar em contato com os assuntos espirituais. Você vai estar em contato com o aprendizado da palavra de Deus. E isso vai fazer de você um cristão melhor. Espera-se isso, né? Segundo, fortalece nossas convicções na palavra de Deus. Ou seja, amigo, nós estaremos mais convictos da palavra de Deus. Eu vou ter mais segurança na palavra de Deus. Você lembra aquele texto que diz assim? Crede no Senhor vosso Deus e você vai estar seguro. Crede nos profetas e você vai prosperar. Ou seja, à medida em que eu estudo a lição da Escola Sabatina e sou conduzido para a palavra de Deus, isso vai me trazer segurança e fortalecimento. Terceiro aspecto. Por que é importante o estudo diário da lição da Escola Sabatina? Porque ela nos impulsa a partilhar aquilo que nós aprendemos. À medida que eu vou aprendendo, eu vou também querendo ensinar os outros. Esse impulso vai favorecer que eu seja um discipulador. Eu desafio você a motivar os seus liderados na sua igreja. E, finalmente, a lição da Escola Sabatina, ela também ajuda a família a ser unida, porque é o pai, a mãe, o menino, a menina, a criança, o adolescente, o jovem. Se todos nós nos unirmos nesse processo do aprendizado, nesse processo de estudo, a família vai estar unida. E esse é um grande desafio nos dias que estamos vivendo hoje. Portanto, professor da Escola Sabatina e você, diretor da Escola Sabatina, sejam bem-vindos, mais uma vez, ao estudo da lição da Escola Sabatina. Agora você vai ficar com o pastor Fernando, os seus convidados, e não se esqueça de interagir conosco aí no bate-papo, no chat, coloca ali a sua pergunta e nós vamos ter a maior alegria de poder atender você e responder as suas perguntas e os seus questionamentos. Deus te abençoe e tenha um feliz sábado e um bom estudo da lição da Escola Sabatina. Oi, gente, bem-vindos aqui ao nosso estudo da lição da Escola Sabatina, classe de professores aqui da Paulistana. Voltando hoje, sexta-noite, com a lição número 9, que é o sinal da aliança. E voltando também com o grupo das meninas, né? Que todo mundo tanto gosta. Olha elas aqui, ó. Do meu lado aqui são as 3, né? Tá aqui em cima a Ivelise, um tchauzinho aí, Larissa e a Marcele. A Ivelise e a Marcele estão falando aqui de São Paulo, mas a Larissa tá de lá de Jacareí, né, Larissa? Eu sou do interior. É isso aí. Gente, bom, lembrando que você que está entrando aí pelo Facebook, YouTube, você ajuda a gente a fazer a lição. Como? Colocando seus comentários aí, tá? Porque todos nós que assistimos aí pela internet, pelas plataformas e tal, a gente vai assistindo e vai interagindo, vai se inteirando daquilo que você está falando. Então, as suas considerações, elas vão ser lidas e apreciadas e vão formar esse todo que é a nossa classe de professores, tá bom? Eu particularmente tenho amado fazer essa classe agora nesse formato, né? O conteúdo está fantástico e
por causa disso tudo, né? Dos comentários aqui e dos comentários que você faz também. Isso tem trazido uma excelente qualidade. Bom, pessoal, nós vamos ter uma oração para iniciar e hoje eu vou pedir para a Marcele orar conosco. Marcele, você ora, por favor? Oro sim, vamos falar. Paizinho, a gente está muito grato pelo privilégio de estar reunidos aqui, ainda que de forma tecnológica, mas para conversar desse assunto tão lindo que é a aliança que o Senhor estabelece com a gente. E a gente quer pedir nesse momento, Senhor, que as nossas palavras não sejam fruto de conhecimento adquirido nosso, mas sejam reflexo do Teu Espírito atuando em nós. Que tudo que for dito aqui seja a tua vontade comunicada ao nosso coração e ao coração daqueles que estão compartilhando deste momento conosco também. São essas bênçãos que eu peço e eu já agradeço pelo teu infinito amor. Em nome de Jesus, amém. Amém. Gente, nós chegamos aqui, bom, deixa eu apresentar de novo a lição, a promessa, né, a aliança de Deus, a aliança eterna de Deus. E hoje o sinal da aliança é a nossa lição número 9, né? E eu vou convidar a Ivelise para fazer para a gente essa abertura, colocar a introdução e começar aqui no domingo, né? O que seria esse sinal da aliança, né? Como é que isso aí é apresentado para a gente nessa lição? Pastor Fernando, o sinal da aliança é o sábado, é um dia que foi escolhido como um prego martelado, diz o início da lição. Considerando que nos dias atuais e na época nós corremos a todo instante atrás dos nossos interesses, muitas vezes nos sentimos tão ocupados e esgotados emocionalmente, eu admiro a sapiência de Deus em estabelecer um dia da semana como uma pausa, onde o meu sentimento, e aqui eu compartilho, é como se tudo zerasse novamente. O que eu consegui fazer, Larissa, eu consegui. O que eu não consegui, agora zera de novo o jogo, a gente vai começar novamente. Porque, de uma forma especial, Deus nos dá um fundamento e nos relembra o ponto de partida de tudo, através deste marco que se dá do sábado. Deus criou o sábado e Deus nos criou também. Então, é um tempo de pausa para lembrar que eu sou dependente, que eu posso fazer mais o bem, lembrar deste dia como um memorial, é um monumento, a lição fala, cosmológico, e eu achei isso muito interessante, chamar de monumento comemorativo dado pelo céu. Sim, é um dia para se comemorar, é lembrar de onde tudo veio, de onde tudo se veio, do início, para que fosse também observado como um sinal de obediência. Só que, ao estudar um pouco sobre a questão do sábado, existem algumas vozes que entendem, até porque aparece assim também, como sendo o sábado é o antigo sábado judaico, quando que o sábado não tem a ver com os judeus. O sábado, na realidade, já existia muito antes do povo judeu. E ao aprofundar um pouco mais na palavra, se percebe o sábado presente, até mesmo na criação do homem, ali no momento de Adão e Eva, como sendo um presente do Criador para aquele casal. Então, o sábado, por si só, é uma pedra, é um lembrete, não como um obstáculo, é um fundamento, onde Deus determina e reserva um dia para nos lembrarmos sobre esse descanso. Aí quem nos escuta talvez pense assim, então é o dia que eu vou mais dormir, né, pastor? Porque agora, se é um dia para zerar e o jogo, e é onde começa tudo, na realidade é o dia que, se Deus descansou, eu também vou descansar. Mas essa palavra descanso é espera, confiança, tem a ver com relacionamento. É um dia reservado, é uma porção de tempo, como diz em Marcos, no capítulo 2, no verso 27, onde Jesus declara que o sábado foi feito por causa do homem. Então, Deus cria um dia por causa da humanidade e sugere que toda a humanidade se coloque à disposição. Esse é um convite. E quando Deus descansa, é para nos dar o exemplo de nós estarmos desejosos de estarmos na presença dele de forma especial. Então, sim, é para nos dar um exemplo dessa aliança de graça, desse ponto alto semanal. Eu vou até compartilhar, pastor, se isso não me permitir, no comentário da lição, ali na página 118, que vem do resumo da lição, eu gostei muito do comentário feito pelo Charles Bradford sobre o sábado. Em inglês ele diz assim, o sábado é a pausa que revigora. O padrão é 6 dias e um dia. 6 dias de trabalho e um dia de descanso.
Yahvé, o maestro da sinfonia cósmica, ordena sua composição no compasso 6 e 7. Eu gostei tanto disso, que diz assim: 1, 2, 3, 4, 5, 6, descanse. 1, 2, 3, 4, 5, 6, descanse. Então, o sábado é o quarto mandamento, mas dentro dessa sinfonia, dentro dessa orquestra, do qual o nosso Deus é a nossa, realmente está sob a regência, ele nos convida a lembrar de um dia onde o poder e a glória dele são revelados, é dada a sua importância, onde, através dessa clara ordem de monumento comemorativo, nós somos convidados para nunca cessar o lembrete da obra no céu, e também destinado, não é um período inútil da vida, mas para que nós lembremos da importância de amar o próximo, da missão e de exercer cada vez mais esse relacionamento com Deus. Maravilha, muito legal. Sabe que tem um assunto assim que eu não é que eu seja um estudioso da área, mas já li a respeito, gosto, uso em algumas vezes quando eu vou pregar, que é a cronobiologia, que é uma ciência, vamos dizer assim, relativamente moderna ou recente, né? E a cronobiologia ela aponta para um ciclo, né, que eles chamam de ciclo arcadiano, né? E o que ela aponta? Eu vou falar assim bem nas minhas palavras, né? Em resumo, assim, a cronobiologia aponta o seguinte, que tudo que existe na natureza passa por um ciclo onde no sétimo dia, e aliás não é o sétimo dia qualquer dia, não é a cada 7 dias, é no sétimo dia mesmo, contando do domingo em diante, no sábado, existe uma revigoração dentro da criação, tanto em plantas como em animais. É uma renovação biológica, né? Referente ao tempo, né? Cronobiologia. Então, a cada ciclo de 7 dias, existe uma revigoração de células nas plantas e animais, né? Cientificamente comprovado. Porém, em relação ao ser humano, é a única exceção onde essa renovação, essa revigoração, ela só acontece se a pessoa para, ou se ela descansa, tanto fisicamente como mentalmente, né? Se existe esse descanso, essa disposição para descansar, acontece essa revigoração de células. Não é muito legal isso? Não é muito bacana? Já tinha ouvido falar? A gente lê, eu li pela primeira vez isso aí no site do Michelson Borges, e se você buscar cronobiologia, você vai encontrar isso. Alguém gostaria de comentar mais alguma coisa aqui a respeito do sábado, como esse sinal da aliança, a origem disso? Eu gostaria de... Alguma coisa me ocorreu agora, porque assim... a gente vê que talvez a aliança de Deus ela vai tendo nuances diferentes, né? Ela foi com a família, foi com o ser humano, foi com o indivíduo, foi com a família, foi com as gerações, com a comunidade, e agora é uma espécie de aliança com o tempo, do ser humano com o tempo. Descanso é uma coisa que a gente realmente não sabe. Eu fiquei pensando agora assim, né? Porque numa das lições anteriores eu falei que o descanso é o bálsamo para a dor, né? O descanso é o remédio para a dor, é a solução para a dor. Mas se o descanso foi criado na semana da criação, porque isso eu aprendi, eu fiz um programa chamado Feitos de Pausa, tá lá no YouTube, fala um pouquinho disso, pastor, desse ciclo que a gente tem, né? O nosso corpo e a natureza tem, mas também por que a gente é feito de pausa, né? Por que a pausa é tão importante para o ser humano? Porque Deus estabeleceu ali, e aí eu entendi, quer dizer, eu aprendi que o descanso, ele foi criado. Não é só que Deus descansou, tipo, parei, não vou fazer nada, tipo, vou ficar numa boa porque comi um mousse de maracujá e agora tá pesado e eu preciso dormir à tarde. Não. Ele criou o descanso. É uma obra, assim como a relva, o sol, a lua e as estrelas. Imagina, é uma coisa interessante. Quem me ensinou isso foi o
amigo do Lucas e do Edson, esqueço o nome dele, não é o Larrondel, é o outro que o Edson, Turner, Lawrence Turner, que é um teólogo adventista que trouxe me trouxe essa informação que eu não sabia. Mas se o descanso não é um antídoto para a dor apenas, por que então que Deus cria ele se não tinha dor no começo? Não é só um plano B. É porque o descanso também é um antídoto para o prazer. Os nossos desejos, eles são infinitos, mas a gente é limitado. Porque infinito é Deus e seus recursos e tudo que nele compraz. Mas a gente é limitado, então a gente precisa de um arrefecimento de desejo, né? E eu acredito que essa questão do descanso, que é uma das coisas mais difíceis para a gente guardar no sábado, são os nossos desejos. No sábado, eu faço uma pausa dos meus desejos. E isso é pouco falado. O sábado é muito mais do que o sétimo dia. É muito mais do que o pôr do sol ao pôr do sol. É muito mais do que a insígnia da Igreja Adventista do sétimo dia. É um descanso para o meu desejo, como Larissa. Não é só descanso para a minha preocupação. É para o meu prazer pessoal. Para o meu egoísmo. Para me guardar disso. Gostei muito, aprendi, viu? Não tinha pensado nisso, né? Do descanso como sendo também uma criação de Deus. Ou seja, aí me veio esse paralelo, né? Quer dizer, do mesmo jeito que o sábado não é o dia para não fazer nada, o sábado não foi o dia que Deus não fez nada, ele fez algo, né? Ele criou o descanso. Gostei muito disso, né? E o descanso com uma função. E vou procurar também pausar os meus desejos, né? Muito legal, muito bom. Podemos, se alguém tiver mais alguma coisa para comentar, pode comentar e a gente já vai passando para a segunda, tá bom? Eu gostei disso que ela falou, bastante. Uma lembrança da minha finitude, né? Que é o infinito é dele, a finitude é minha. Então eu descanso para que eu não ache que tudo aquilo ali tá vindo de mim. Não, para, relembra, continua. Interessante. Teve acho que foi na primeira lição, né, que uma pessoa comentou assim que Deus criou o mundo perfeito e ainda nas condições do mundo perfeito ele colocou dois limitadores. Um é a árvore, né, que lembra o homem que o homem não é eterno e que ele precisa estar ligado com Deus. A árvore da vida ela dava manutenção da eternidade e a do conhecimento do bem e do mal ela interromperia a eternidade, né? Eu não sou eterno. E a outra coisa que Deus colocou, então, a árvore do conhecimento do bem e do mal, e a outra o sábado, que era um limitador também, lembrando o homem que ele não é o Criador, né? Limitação. Eu me lembro que eu não sou o Criador e que eu preciso dessa pausa para recomeçar. Que maravilhoso. Apesar dele compartilhar, né, pastor, da criação dele com o homem, inclusive da cuidado da criação dele com o homem não é o criador, ele também é uma criatura. E é importante estar, como o pastor falou aí, desse ciclo cardiano, é isso? Acadiano, Circadiano. Circadiano, eu também lembrava dessa palavra, circadiano. Era isso que eu quis dizer quando eu disse arcadiano. Que é importante ter esse momento, né, de lembrar, sempre lembrar, sempre lembrar. Maravilha. Segunda-feira? Quem vem para segunda-feira? Larissa. Eu? Não é você? Talvez sim. Falar? Eu estou falando, mas está livre. Quem quiser falar. Então, fala. é porque assim, sabe, eu Deus me deu uns presentes, e os meus presentes são de conversa. Eu gosto muito de conversar com as pessoas, mas o tempo é um recurso limitado, né? E assim, eu fui aprendendo que a gente rouba o tempo dos outros também.
Quando tiver lá nos mandamentos, não furtarás, vai ter lá. E tomara que Deus me absolva disso. Eu não gosto de roubar o tempo dos outros. Mas, enfim, eu gostaria de ser infinita em recursos de tempo. E quando a Marcele falou que Deus compartilha as coisas dele conosco, inclusive a eternidade, que é um atributo dele. Imagina, ele não precisa, é um recurso ilimitado, o tempo será ilimitado, e essa é uma das minhas esperanças, porque daí eu vou poder bater bastante papo. Mas eu entrevistava o Dr. Jacques Ducan, que é um teólogo adventista também, deu aula há muitos anos na Andrews, e a gente falava um pouquinho sobre isso, né, sobre essa questão da perda da identidade adventista, e alguns dos percalços que a gente tem passado, né, enfim, enfrentado as coisas, mas assim, muitas vezes, porque aqui está falando sobre o sábado antes do Sinai, e obviamente a gente já sabe que o sábado foi dado no Éden, mas assim, toda essa questão é que muitas vezes a gente fala como o sábado não é o domingo, mas ele falou assim, é óbvio que o sábado não é o domingo, a gente não está fazendo uma coisa em contraposição da outra, entende? Ou, enfim, tá ali na lei, você guarda, porque isso é o sinal distintivo do remanescente. O sábado também é o sinal distintivo do remanescente. Mas é muito mais do que isso. Então, assim, porque o que acontece? Se a gente pensa apenas como, não, eu estou guardando a lei, ou só, nossa, aqui está contido no decálogo e tudo mais, a gente vai continuar falando uma mensagem que para as pessoas é insípida. A gente precisa começar a puxar as entranhas dos princípios que Deus deu, porque é isso que o povo está precisando, o povo está desesperado por descanso, gente. O povo está desesperado, e se a gente não chegar no âmago dos princípios que Deus estabeleceu, e foi muito antes do Sinai, a gente não vai falar uma mensagem que as pessoas precisem. Então, tá na hora da gente falar que essa aliança com o tempo, meu Deus, quantas vezes a gente tem músicas belíssimas compostas, tipo, fiz um acordo com o tempo, sabe? Tipo, as pessoas querem isso. Todo mundo quer um acordo com o tempo, todo mundo tem pouco tempo, a nossa vida, pelo amor de Deus, tudo que a gente vive hoje é um não descanso. O futuro do comércio tá no sono, a última barreira hoje do comércio é o sono. Porque você já trabalha o tempo inteiro, você já está escravizado, você está na lógica do capeta o tempo inteiro, consumindo, trabalhando para alguém, mesmo que você pense que você está se expressando, você está se divertindo. Não, você está fazendo dinheiro para alguém. Teus olhos, tua concentração, tua atenção está fazendo dinheiro para alguém em lugar algum do mundo. Você não está comendo caviar, filho, você está comendo biscoito creme cracker. Então, só que na hora de dormir, o anunciante ele não tem acesso a você, por enquanto, porque eles estão chegando lá. E nessa troca, Deus não trabalha com troca, a lógica da aliança não é uma lógica de troca, é uma lógica de dádiva, é a lógica da graça, que nem a gente está falando. E o sábado, muito mais que um mandamento, é essa paz com o tempo, é essa paz com a nossa finitude aqui. Foi feito por causa da gente. E olha só como que a gente vive cada vez mais escravos do tempo, como você estava falando, Larissa. Eu vejo, por exemplo, né, o tempo que a gente vive de Covid, por exemplo, né, fez com que as pessoas parassem, valorizassem o tempo com a família, também trouxe problemas, né, porque as pessoas também não estavam acostumadas a ter tanto tempo, também não sabiam o que fazer com o tempo, né, e também traz um outro tipo de questionamento, porque recentemente eu estava até lendo uma matéria da revista The Economist, né, mostrando como é que o mundo vai mudar. É mais ou menos assim, é como está mudando. Eles chamam esse ano de 2021 do ano do reset, né, do recomeço, né, e falando de uma série de mudanças, como se tivesse as coisas que estão começando a acontecer agora, deveriam começar a acontecer no ano 2031. E todo mundo fala que essa coisa de trabalhar em casa e tal não volta mais atrás. Mas isso não resolve o problema do tempo, né?
como a Revolução Industrial não resolveu, né? As pessoas pensaram, olha, agora vamos ter a indústria e o homem vai ter mais tempo. Vamos ter o computador, o homem vai ter mais tempo. Agora as pessoas estão comemorando sem saber, porque muitos já estão descobrindo que esse negócio de trabalhar em casa escraviza mais ainda as pessoas, né? Porque aí não tem limites, né? Se coloca lá um alvo para a pessoa conseguir de trabalho, uma meta de trabalho, e ela, trabalhando em casa, ela vai ter que conseguir aquela meta, e ela descobre que ela vai ter que trabalhar 12, 14 horas para cumprir aquilo, né? Então, daqui em diante ainda vai ser pior essa questão do tempo, né? E você falou tudo, né? Como a gente dá ênfase errada nas coisas, né? Nós temos que guardar o sábado, que ele é o mandamento de Deus, né? Nós temos que fazer reforma de saúde, porque quem come carne vai para o inferno. ênfase errada nas coisas, né? Porque nós temos que nos esforçar para conseguir uma condição de não pecar, né? De ausência de pecado. Tudo errado, né? Quer dizer, Deus ele previu para nós restauração. Deus previu para nós uma vida plena, né? Cheia de saúde, de alegria, de felicidade plena mesmo, né? E a gente não consegue nem absorver, nem entender e nem repassar isso. Então é urgente mesmo nós entendermos. Por isso que é tão importante esse assunto da aliança, né? Para nós entendermos, absorvermos, vivermos isso para poder compartilhar com as outras pessoas, né? Sermos luz no sentido de refletores de luz, né? Alguém quer comentar mais alguma coisa? Senão E já no vamos passar para a sábado, terça. só rapidinho, e no sábado oferecer descanso, pastor. Porque se eu descanso, e aí que tá, e aí as coisas, o evangelho ele é orgânico, sabe? As coisas vão fazendo sentido. Porque se eu ofereço descanso para alguém, se eu recebo sábado, eu não quero que a outra pessoa trabalhe, entendeu? Não é só porque eu estou guardando o mandamento. Porque no mandamento tá lá, ninguém, hoje de manhã eu li no meu ano bíblico, nem um estrangeiro que está no teu país, nada, entendeu? Nem a pessoa que não entende por que você guarda deve trabalhar. Ah, mas isso não é para mim, eu não acredito nisso que você... A faxineira do hotel, quantas vezes você fica num final de semana num hotel e tipo, a faxineira, é o trabalho dela, tá acontecendo todo dia. Não custa nada botar a plaquinha lá, não... No sábado a gente vira, a gente não deixa, isso aí. Entendeu? Eu não quero que ela trabalhe. Tá, mas ela vai trabalhar de qualquer jeito. Não para mim, né? Ofereça o descanso a alguém. E esse eu acho que é o chamado para a gente no sábado, sabe? Que eu posso fazer para oferecer descanso a alguém? Porque esse descanso o meu pai me deu, dos meus desejos. Porque assim, e aí que tá, porque o que é importante não é a nossa a paz com o tempo, é que eu tenho paz com o meu desejo, porque se tempo é dinheiro, na verdade, o que eu quero converter é o meu desejo em materialização. Só que a lógica das coisas está assim, cada vez mais a gente vai desejar menos coisa. Entende? Não é só que a gente vai ter mais desejos, é que o nosso horizonte vai se fechar. Para que a gente pense que só tem uma opção. Entende? Porque daí você tem as pessoas, os ricos ficando cada vez mais ricos, você tem as empresas que vão controlar mais essas coisas, mas o grande problemático disso é que aí você tem a condição perfeita para a instauração do que a Hannah Arendt chamou da banalidade do mal, em que você pensa que não há outra opção senão aquela. E o sábado é justamente essa grande salvaguarda de que existe uma outra opção para o meu desejo, para o meu prazer e para a minha dor. É o descanso. Maravilha. Passando daqui para terça-feira, que é o sinal da aliança, né? Olha quanta coisa a gente encontra na palavra de Deus. É por isso que o conhecimento ele é interminável, né? E a sabedoria também, não só o conhecimento, mas a sabedoria principalmente, né? Quem compartilha com a gente a terça-feira? Terça-feira
ele vem trazendo, o autor apresentando, na verdade, né, o sábado como um sinal da aliança, uma marca que tem a intenção de transmitir uma mensagem especial de geração em geração. A gente volta na questão da aliança. E aí, em Gênesis 2, a gente encontra Deus descansando de toda a obra que ele mesmo fizera, através da bênção e santificação desse dia, e estendendo esse descanso para Adão e Eva, que não tinham feito obra nenhuma. É muito louco isso, né? Porque ele descansa e oferece o descanso para quem não tinha motivo para descansar. E mais uma vez a gente vê claramente a manifestação da graça de Deus de oferecer algo para quem não merecia, né? Algo totalmente merecido. E aí, da mesma forma, a gente também aqui na lição está trazendo aqui a citação de Deuteronômio, quando Moisés proclama ali para o povo de Israel os 10 mandamentos, e aí ele menciona o quarto mandamento, e não farás nenhuma obra, nem tu, nem teu filho, e ele descreve ali todo o mandamento, e no final ele deixa claro o objetivo, o motivo, para que vocês lembrem que o Senhor que foi quem tirou vocês do Egito através de milagres. Ou seja, vocês vão descansar também por nada que vocês tinham feito, porque Deus já tinha entregado tudo, mas mesmo assim vocês vão entrar nesse descanso. E aí Hebreus 4, que a lição também menciona, fala que eles não creram, e essa promessa de descanso não valeu nada para eles, porque eles não conseguiram descansar de verdade. Estavam sempre preocupados com as próprias obras, e eu acho que a gente incorre muito hoje nesse mesmo erro do povo de Israel, porque a gente também acha que às vezes a gente tem que transformar o sábado em um manual legalista do pode ou não pode. E aí a gente se desgasta para aquilo que pode, aquilo que não pode, e abandona essa essência do descanso. E não entra nesse descanso do sábado, fica no que eu posso, no que eu não posso, no que eu faço, no que eu não faço, e esquece dessa essência do descanso. E aí, Hebreus 4 ainda fala também que ele está trazendo para a gente hoje a mesma proposta que ele trouxe do Éden, de entrar nesse lugar de descanso que ele oferece. Também na mesma perspectiva de graça. A gente não tem mérito nenhum, mas a gente entra nesse descanso que ele oferece como um sinal desse relacionamento de salvação que a gente tem com ele, e no qual as nossas obras não têm valor nenhum, não tem parte absolutamente nenhum, e ele convida a gente para esse descanso. E aí eu estava lendo Hebreus 4 essa semana, e aí eu estava avaliando que ali ele vai falando no texto que a palavra de Deus é viva, até para mostrar quem que a gente é na realidade, daquilo que a gente não dá conta. Por mais que a gente tente fazer as coisas, a gente não dá conta. Mas aí ele completa, ele fecha Hebreus 4 dizendo assim: mas a gente tem em Cristo um sumo sacerdote que conhece as nossas fraquezas, conhece as limitações, e a gente pode ir para esse descanso nele de forma ousada, na certeza de que a gente vai encontrar misericórdia e graça nas nossas necessidades. Mais uma vez o descanso. E aí me veio aquela música, eu não sei se eu canto, pastor, porque... Canta, Marcele. É uma vergonha de cantar. Canta. Que é uma música que fala assim: é meu, somente meu, todo o trabalho. E o seu trabalho é o quê? E o seu trabalho é descansar em mim. Ou seja, o meu trabalho é descansar nele. E aí o sábado vem como esse manifesto para o mundo meu, de que eu descanso na certeza da salvação e na providência de Deus em cada aspecto da minha vida. Não é a força do meu braço, não é o meu esforço e muito menos ainda o meu mérito, sabe? Eu até queria compartilhar uma experiência que eu vivi há um tempo atrás, que esse sinal da aliança do sábado, como uma aliança, ficou muito claro para mim, foi muito forte. Eu estava numa sexta-feira muito corrida, e São Paulo estava um caos, um trânsito assim. São Paulo sempre tem trânsito, mas esse dia estava assim, uma coisa surreal. Muito trânsito, e eu via que todo lugar que eu passava na frente estava lotado, tinha fila, e eu não estava entendendo o motivo daquela loucura toda. Num determinado momento, quando eu já estava retornando para casa, o sol estava começando a baixar, eu comecei a ver as placas da Black Friday. Aí eu entendi a loucura.
o momento ensandecido que estava todo mundo vivendo, Black Friday, Black Friday, Black Friday. E aí, de repente, assim, olhando para aquela cena e o sol se pondo, meu coração foi tomado de uma paz, assim, sabe? De uma alegria, de uma gratidão muito grande de que o sábado estava vindo para mim como um lembrete de que eu não preciso viver nessa lógica, de que eu tenho que ficar loucamente desesperada para comprar coisas porque é um dia de promoção. Cara, tudo que eu preciso é Deus que providencia e eu não preciso ficar loucamente correndo atrás disso. O sábado tá vindo como um lembrete dessa aliança, do cuidado de Deus por mim e de que Ele vai providenciar e eu posso descansar nesse dia, porque isso é a minha declaração para o mundo de que não é o meu trabalho, não é a Black Friday, não é nada. É Ele que providencia, é Ele que fornece, é Ele quem cuida de mim e cuida de você também. Sabe que para mim o sábado ele é a grande, né, prova física da justificação pela fé, né? E não pelas obras, porque simplesmente quando eu paro o meu trabalho no sábado, eu estou dizendo assim, Deus vai prover para mim, o Senhor proverá, né? E ele precisa ter esse sentido. Uma vez eu estava ouvindo porque agora tem... bom, sempre teve, né? Mas comediantes que são comediantes cristãos, né? Ele não era exatamente comediante, mas é um pastor bastante engraçado, né? E ele estava comentando da criação e dizendo, poxa, Deus criou o homem e depois a mulher, no 6º dia, né? E quando eles se encontram e os olhares se cruzam e o amor tal, quando eles vão para o primeiro dia de lua de mel, aí vem o sábado e aí Deus está junto com eles, né? Segurando vela, né? E aí eu fiquei pensando nessa coisa, né? Quer dizer, nós estamos colocando um pensamento totalmente humano e Deus está dizendo assim, olha, nesse momento em que eu crio um casal perfeito e crio um para o outro, né? Eu os crio no 6º dia e aí eu entro em relacionamento. Esse relacionamento ele se torna tão perfeito e tão completo somente quando ele é esse relacionamento a 3, né? Então, Deus estava lá porque era o lugar que eles precisavam que Deus estivesse, né? Para que esse relacionamento entre os dois pudesse realmente ser um relacionamento duradouro para a eternidade, ele tinha que ser selado com a presença de Deus. E foi um relacionamento selado com a presença de Deus, selado no tempo, né? Que é uma coisa que ninguém consegue substituir, né? Não é um lugar, não é uma coisa, não é o tempo que vai acontecer, quer a gente queira, quer não, toda semana, né? Um ciclo que vai acontecer toda semana. A gente não precisa chegar nele, né? Ele chega na gente. Exatamente. Ele nos alcança, né? Podemos passar para quarta-feira? Quarta-feira. É exatamente como a Marcele falou, ele nos alcança, mas também como um lembrete, porque o sábado é um sinal de santificação. Também é um concerto de Deus com a humanidade e quem aceita obedecer este concerto recebe um penhor. É um presente, mas é um penhor. Porque Deus só espelha o pecado do coração humano através do amor. E é através do amor de Deus que Deus quer nos santificar. Existem também orientações para isso. E é por isso que o sábado é visto como sinal de santificação. É como se Deus fosse um artista e tivesse colocado uma catedral no templo para nos lembrar deste concerto e nos convidar a algo a mais, não para estar como estamos, mas nos transformar. É por isso que o sábado é visto como sinal de conhecimento e sinal de santificação. Sinal de conhecimento, na palavra do verbo conhecer, não é no aspecto intelectual, porque eu posso saber e não seguir, pastor Fernando. Eu posso conhecer das mais diversas doutrinas e não acreditar nelas. E a Larissa, como jornalista, conhece muito de história, de filosofia, mas ela pode ter suas preferências para quem olhar e falar, ela é seguidora daquele autor. Então, de fato, o sábado, como sinal de conhecimento, significa um íntimo relacionamento com Deus. Quando o pastor Fernando disse que Deus estava ali com o casal, e Deus estava onde o casal precisava estar, é porque é o símbolo maior de intimidade, a 3 ali, naquele momento de relacionamento. O sábado como sinal de conhecimento, nesse processo de santificação, porque também é um sinal de santificação, revela esse relacionamento com Deus, esse conhecimento que deve haver.
E esse conhecer a Deus, pastor, ele acontece através de um temor, da obediência, de um convívio, de um ato de serviço. Não é só eu acredito e vou ficar esperando o sábado chegar. Mas quando o sábado chega, é a oportunidade que eu tenho de fazer um balanço espiritual de como minha vida esteve durante essa semana. É até uma oportunidade de renovação, nesse balanço de perdas e ganhos, perceber onde eu posso mudar e fazer aí um processo de crescimento e santificação com Deus. Então, o sábado é um processo, na verdade, um sinal de conhecimento, mas também é um sinal de santificação, porque o poder restaurador do Senhor, ele está ligado ao poder de santificação, e Deus deseja cada vez mais santificar o seu povo, porque já que o seu povo se presta para revelar o seu caráter à humanidade, a santificação também é uma forma de revelação aí do poder de Deus. E esse processo de santificação através da salvação e da redenção se dá pelo sábado, porque ao obedecer o sábado, no sentido de obedecer o mandamento, de reservar este tempo, de descansar, de confiar, você está demonstrando que aceita ser santificado por Cristo e que reconhece Cristo como santificador da sua vida também. Então, esse processo de conhecer e santificar está atrelado diretamente ao sábado, como um sinal não somente de descanso, mas de conserto perpétuo, de que nós estamos aceitando Deus como nosso Criador e como santificador da nossa vida. Não é algo sozinho, tá, pastor? Não é que eu, como ser humana, consigo sozinha me santificar ou pelos meus méritos, como a Marcele falou. É eu confiar e descansar em Deus, como diz a Larissa, e aí permitir que Deus trabalhe no meu coração para fazer a mudança necessária. E aí que essa pausa a cada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, quando chega eu recebo essa paz, e a oportunidade de reflexão, porque a todo instante, como compartilhou a Larissa, nós somos bombardeados, não é para refletir, é para você aderir, é você ter mais, não é para pensar antes de comprar, não é para você, na verdade, refletir antes de se relacionar. O sábado também é um convite para reflexão, para revisão de condutas e comportamentos, para esse processo exatamente de balanço espiritual, de revelação do Senhor sobre a importância dessa santificação. E o que seria, qual que é o significado de santificar, né? Que a gente diz assim, é Deus quem santifica, Deus que opera a santificação, é importante. O que seria esse negócio de santificação, né? Eu entendo como um processo de transformação, né, pastor? Esse dia como um dia sinal de santificação, a verdadeira santificação é um processo de transformação que se dá quando eu topo imitar o caráter de Deus, na realidade. Não é eu tentar sozinha, existe um modelo a ser trilhado. E o Espírito de Profecia, assim, nos diz que este modelo é imitar o caráter de Cristo. E quando eu aprendo a imitá-lo, no sentido de entender que ele é o meu melhor modelo, eu estou neste processo de santificação, não é por mim, né? Eu posso dar uma complementada em algo que eu particularmente entendo, que é um processo, como está escrito, tanto querer quanto efetuar vem dele. Então, novamente, não é um processo que parte exclusivamente de mim. Se eu estou querendo participar desse processo, é porque ele já está atuando, e quando eu entro nesse processo, é ele também já agindo na minha vida. E eu acredito muito que é um processo de resgate da imagem e semelhança a qual nós somos criados, em que a gente vai permitindo que ele vá nos transformando, mudando, para que vá vivendo menos de mim, mais de quem Cristo é em mim, né? Essa imagem e semelhança, o resgate dessa essência, para que cada vez viva menos da minha vontade, dos meus desejos, do meu pecado, e cada vez mais Cristo seja revelado na minha vida, na sua essência. E é um processo de uma vida toda, é um processo que vai ter final só quando ele realmente voltar e realmente restaurar todas as coisas, a gente for realmente glorificado. Sabe que, assim, eu busco, nem sempre eu consigo, né? Mas eu busco ser sincero, assim, no meu relacionamento com Deus e naquilo que eu falo para as pessoas também. Não é fácil a gente ser sincero, porque a gente usa muitas máscaras, além das que a gente usa hoje aí
da Covid, né? Mas aí eu fico muitas vezes me perguntando, mas será que essa santificação ela está adiantando em mim, né? Será que eu estou mesmo me deixando cada vez mais Cristo? Será que está transparecendo esse negócio de Cristo viver e não viver eu? Vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim? Será que as pessoas estão notando? Porque aí eu começo a olhar para mim e pensar assim, eu mesmo não estou notando, né? Eu mesmo não estou notando, porque existem aspectos, alguma de vocês, não sei se foi nessa lição ou uma outra, citou trânsito, né? Trânsito para mim, se tem uma coisa que é a minha tentação, acho que foi a Ive que falou isso aí, não foi, Ive? E aí assim... Temos amáveis no trânsito, fala sério. Cara, a Ivy é a pessoa que tem o adesivinho do trânsito gentil, entendeu? Eu não consigo ver a Ivy brava no trânsito. Mas nem o pastor Fernando. Eu preciso colocar esse adesivo por lado de dentro do meu para-brisa, assim, né? Isso. Não que eu saia cortando as pessoas, nada disso, mas, puxa, eu fico muito indignado, né, com o que as pessoas fazem no trânsito, aquilo às vezes tira minha paz interior. Não, né? pastor Fernando, um dia eu fui cortada por um que tinha o adesivo da igreja, gente. Aí eu olhei e falei, Senhor, leva de mim, entendeu? Não é possível que um desse no trânsito. Mas que exemplo é esse? Eu falei, não sei o que é pior, eu xingando ele que cortou, entendeu? Gente, eu acho que devia ter um documentário sobre os pilotos de avião. Será que eles ficam tão bravos como a gente? Não tenho nem ideia. Não, eu nunca tinha parado para pensar nisso, mas porque assim, na verdade tem a questão do controle, né, pastor? Porque assim, quando a gente pensa que a gente tem o carro, ele dá essa ilusão do controle, né, da minha urgência, você imprime uma velocidade maior do que as suas pernas, né? Então, você imprime um controle que é maior do que as suas mãos. Então, você começa a ter um objeto que sobrepõe o seu corpo, né, toda a potência do seu corpo, e você acha que você consegue imprimir a sua prioridade nos outros. Eu tenho aprendido isso com meu marido, sabe? Porque eu sou muito nervosinha, xingona no trânsito, e eu odeio isso, porque todo dia, quando eu vou fazer meu exame de consciência... Não, e logo depois que acontece, eu peço todos os dias para Deus, Deus, me dá paciência no trânsito. Eu não quero falar coisas feias que não te agradam, mas eu detesto essas pessoas. Eu já falei, eu falo, cara, não quero isso. Mas é isso, aí meu marido sempre fala, por que você acha que a sua prioridade é maior do que... É uma baita covardia, por isso que eu tô pensando, tipo, será que os pilotos de avião também... Será que é muita coisa? Porque, tipo, quem pilota um avião pode mais que quem pilota um carrinho mob que nem o meu, entendeu? E tem tráfego aéreo também, sabe? Mas olha, Larissa, eu achei que você ia chegar lá, que você tinha falado até por isso. Mas tem a torre de controle, não é verdade? Aí eles têm o tempo para chegar, eles têm um tráfego aéreo estabelecido, eles têm que ficar dentro. Então, realmente, né? Eu assim... eu usei o assunto do trânsito, né? E eu estou sendo muito tentado a contar um podre da minha vida aqui, mas acho que eu não vou contar. Conta. Não conta, não é podre. Quando eu era bem jovem, eu morava no Rio de Janeiro, né? E uma vez, ali, aquilo bom, a juventude ainda me deixava mais assim, desesperado no trânsito, indignado com o que as pessoas fazem. E aí um motoqueiro que naquela época eles já eram abusados, ele passou assim e ele chutou o meu retrovisor, né? E despencou o retrovisor do meu carro, que era grudado de plástico, assim, blum, despencou. E a Maricel do meu lado, o trânsito todo parado na Rua das Laranjeiras, né? Quem conhece lá sabe, né? 2 indo e 2 voltando, nada, só uma faixinha no meio. E eu abri a porta do carro, a Maricel, onde você vai? Eu digo, já volto, e saí correndo atrás do motoqueiro, né? Você imagina, né? Eu correndo no meio da rua atrás, e o motoqueiro ali no meio dos carros, não sei nem se ele viu que eu estava correndo, aquele de moto foi bem mais rápido que eu. E nisso, eu correndo e virado na direção contrária, estava ali a esposa do ginecologista da Maricel, o doutor Gideão. E ela disse, pastor, aconteceu alguma coisa? Não, irmã, tudo bem? E aí eu falei, estou fazendo besteira já. Aí voltei, falei, não foi nada, não. E aí voltei, enrolei e fui embora. Uma coisa assim, lógico que eu jamais faria isso hoje, né? Mas pensando em mim, eu tenho trazido Laodiceia para o assunto aqui, né?
Porque Laodiceia é o que nós somos hoje, né? Deus está descrevendo o que a gente é. E a gente tem que lembrar que tem 3 temperaturas espirituais, e tem o morno, o frio, o morno e o quente. E a gente pensa que o frio ele desce assim, e que o morno é assim, e que o quente é assim. Mas, na verdade, os 3 oscilam, né? Quem é frio assim, quem é morno assim, quem é quente assim. Só que um oscila mais, a média dele vai ser para cima, outra média para o meio e outra média para o baixo, né? Então, mesmo quando a gente não acha que está sendo santificado, nós temos que ter fé que Deus está nos santificando, porque às vezes você está num momento assim e às vezes você está num momento assim. E quando você sente que você está sendo santificado, agora eu sinto, eu realmente estou sendo santificado, é momento para tomar cuidado também, né? Porque é quando a gente disse, eu citei em outra lição, né? Às vezes você está sentindo que você está melhor que os outros. Eu estou conseguindo controlar esse aspecto da minha natureza que eu não estava conseguindo. Quando a santificação é operada por Deus em mim, né? Aí já desgraçou tudo, né, pastor? Quando começa esse acabou. pensamento, já desgraçou tudo, porque começou Exatamente. a se tratar de mim, não daquilo que Deus faz. E aí entra a coisa que a Larissa falou, né? Que é o avião e tem a torre de controle, né? Deixa a torre de controle dirigir, seja no trânsito, seja na vida, e vai só andando por onde ele está dizendo, ó, vai por aqui, espera. Vai descansando nele. Exatamente. Tem hora que a gente tem que entrar ali, ficar sobrevoando, né? E você está querendo descer, Senhor, tem que acontecer isso. Não, fica aí. Vai sobrevoando, tem uma fila atrás de você, né? Não é hora de você passar no concurso, não é hora disso, não é hora de... Vai chegar a hora certa de você descer, né? Bom, e nós estamos ainda aqui na... Mas, pastor, deixa eu só falar um negócio que tem a ver agora já com sábado, que é essa parte do lembrete e tudo mais. Legal. Mas agora, quando você falou sobre santo, eu gosto da definição também do santo como separado, né? Mas se Deus santificou o sábado na semana da criação, não foi apenas para destacar, porque a gente geralmente pensa em santificação como a separação entre o puro e o impuro, essa dicotomia, né, entre o bom e o ruim, esse tipo de coisa. Mas na criação perfeita de Deus, do que Deus exatamente estava separando essas 24 horas do sábado? Ou, perdão, esse pôr do sol é esse pôr do sol, né? Esse período tarde de manhã. É apenas da semana para ter alguma coisa? Tipo, era tudo bom. Então, de novo, do que ele estava separando para santificar? A presença dele não estava lá desde o dia 1? Tipo, de novo, eu não tenho resposta para isso. Eu não sei se vocês querem tecer alguma elucubração sobre isso. Mas eu pensando de novo, assim, é por causa justamente para colocar a gente no nosso lugar de criatura, sabe? Porque a gente é limitado, nossos desejos, nosso recurso, nosso tempo, nossa potência, nossa capacidade de qualquer coisa. É separado para lembrar, né, Larissa? É separado para lembrar. E o ser humano precisa de lembretes sobre a sua limitação. É para nós olharmos para trás e olharmos o que Deus fez, o que Ele faz, o que Ele é capaz de fazer, que é dele, se trata dele, não de mim. É isso aí. Porque, assim, gente, é muito difícil a gente pensar, porque, assim, ó, beleza, essa questão da confiança, do sábado e tudo mais, da provisão de Deus, e a gente vê que bonito, né? Porque, olha, tipo, o pastor falou ali da piadinha da questão do prazer, de novo, o descanso para a dor e para o prazer, para a dor e para o prazer, tá ali o descanso, né? E assim, Deus, ele criou todas as coisas, ele deixou tudo pronto, o homem não precisaria trabalhar, né? Uma das coisas, eu tive pensando que, eu li a história de Caim e Abel, e revisitando essa história e tal, uma das coisas que me veio à mente quando eu estava vendo isso, é que Caim, como agricultor, eu acho que ele tinha um pouco de raiva, eu vejo Caim como esse filho do cara que é, tipo assim, da família que o pai era ricaço, provia para a família inteira e tudo mais, aí ele, tipo, fugiu com a amante e deixou a família na baita da miséria, e o menino que era rico e tinha todas as benesses, agora ele, tipo, passa necessidade. Então, eu queria aquilo que era do meu pai, que é meu por direito, entende? Eu imagino Caim um pouco assim. Ele tem que lavrar a terra. Adão tinha que recolher o fruto. É diferente.
né? Tipo, as coisas estavam preparadas, o trabalho de Adão era diferente, não era só prazeroso, era diferente, era de outra natureza. Ele tinha que cultivar, mas ele não tinha que ter aqueles... Enfim, ele tinha que recolher o fruto, Caim tinha que lavrar a terra. E aí, o que acontece? Ai, meu Deus, me perdi em todas essas coisas que eu quero chegar, mas é justamente nessa questão de... que ele tinha raiva porque aquilo era dele, ele achava que era dele por direito, sabe? Toda essa questão de descansar, de não precisar trabalhar tão arduamente. A gente pensa sempre no descanso como essa interrupção do trabalho, né? Mas não, é a interrupção da dor e do desejo. Porque imagina só, se Adão e Eva ficassem lá curtindo a lua de mel, pô, Deus criou o prazer, ele proveu para as necessidades, mas ele também proveu para o desejo, assim, tipo, como que eu posso dizer? Não é que Deus não queria, tipo, beleza, eu vou inaugurar a nossa sexualidade agora, e agora não, pera aí, pegadinha, vai esperar um pouquinho, porque vocês têm que passar um tempo comigo, que eu sou pré para Deus. Não é assim, entendeu? Então, mas assim, de novo, essa coisa do guardar a gente da nossa tentação da ilimitação. Por isso que talvez todos os dias sejam sábado no céu, por isso que o pecado não se levanta mais, sabe? Porque a gente ainda vai continuar tendo a mesma possibilidade de errar. Uhum. Mas aí você vai se lembrar o resto da vida, porque, gente, é difícil. Olha, como é que você vai dizer para uma pessoa que está aí perdendo alguém no hospital agora que Deus vai prover, que tipo assim, é difícil. É fácil a gente dizer, vai guardar o sábado, perca seu emprego, rejeite as coisas e tudo mais, mas e o pai de família que tem que botar comida na mesa? Tá? É óbvio que a gente pode confiar em Deus, e a gente não estou advogando para isso, eu estou falando que a vida é mais difícil. Então, assim, o lembrete do sábado não é só uma questão de, Deus já proveu, né? Pensa que isso ele já proveu. Não, mas é que, tipo, você não vai prover. É mais do que isso. Você não vai prover, não adianta você fazer isso. Então, Sabe, no estudo do sábado, a gente vê assim que ele tem uma função também de pregar a libertação, né? A gente lê ali em Êxodo, né? Em Levítico, em Deuteronômio, né? A gente lê Deus dizendo para o povo, ao sábado também é um sinal de libertação. E ele fala de libertação passada, presente e futuro. Passado, lá no povo de Israel, presente ele me liberta hoje, né, dos meus fardos e tal, e futuro vai ser o sábado na eternidade. Então, quando você pergunta assim, por que Deus colocou o sábado se era uma pausa, né? Mas eles não tinham trabalhado ainda e tal naquele momento, né? Eu fiquei pensando, é alguma coisa para nos lembrar que Deus é o provedor, né? Ele é o criador, ele é o provedor, ele proveu a criação desse mundo, ele provê minha subsistência hoje e proverá para sempre enquanto eu estiver ligado com ele, no caso de Adão e Eva, né? Então, essa coisa da provisão de Deus para tudo, né? Ele nos lembra isso aí. E essa coisa de lembrar é interessante, né? Porque Deus nos convida a lembrar, e é o mandamento que começa com o lembra-te, o único, né? Com o lembra-te. Mas eu vejo hoje uma necessidade muito grande da gente ressignificar o sábado. Aliás, o momento de pandemia, quando a gente não tem igreja, ele está sendo desafiador para mim como pastor. Por quê? Porque mesmo antes da pandemia eu ficava olhando assim, gente, esse não é exatamente o propósito de Deus, que a gente vá para a igreja no sábado e fique lá o dia inteiro só na igreja o tempo todo, né? Todos os sábados. Você pode até fazer isso um dia ou 2 dias, mas existe um leque de coisas para eu fazer no sábado, né? Desde dedicar um tempo para pastorear a minha família, desde dedicar um tempo para servir outra pessoa. Alguém de vocês aí estava falando, acho que era a Larissa, né? Sobre proporcionar tempo ou descanso para alguém, né? Bom, eu não sei se eu tenho condições
financeiras disso agora, mas sabe o que eu pensei? Que seria muito legal contratar uma diarista para o dia de sábado, né? Para ela não trabalhar, seria muito bacana, né? Olha, eu queria contratar você para você não trabalhar no sábado, né? Quem sabe a gente podia fazer uma vaquinha, nós 4 aqui, e contratar uma, cada um paga um sábado, né? Mas você está proibido de trabalhar em outros dias, quer dizer, vamos fazer aqui um pacto. Ou alguém que não conhece Deus e de repente não vamos ensinar de Deus para ela através disso, né? Eu sei Pastor, lá, posso dar né? só um exemplo de coisas que a gente fez, né, com a Cia da Vila, em muitos Aham. sábados nossos, dentro dessa perspectiva de prover o descanso para as pessoas. A gente se voluntariou muitas vezes aos sábados para realizar o trabalho que a pessoa faria para que ela tivesse o descanso. Então, Aham. algumas vezes, por exemplo, a gente chegou a uma floricultura lá, falou: o que você ia fazer agora? Ah, eu tinha que limpar essas flores. Tudo bem, então agora você vai descansar que a gente vai fazer isso para você. E às vezes a feirante tinha que desmontar a barraca dela. A gente vai te dar esse momento de descanso e a gente vai se envolver aqui para desmontar a sua barraca. Então, é ajudar as pessoas a experimentarem isso que a gente acredita. Mas às vezes a gente se limita, como eu falei lá no manual legalista, de falar: eu não posso fazer nada, né? Eu cruzo os braços, eu não posso. A gente já varreu a rua na frente da casa das pessoas como uma atitude de serviço. A gente, a questão do sábado, tem até um texto aqui de Samuel Bakioc, não sei se é assim que fala mesmo, que ele fala: significa reconhecer que as ações divinas, em vez de confiar nas nossas próprias realizações, significa parar de se preocupar com os meus próprios desejos e começar a pensar nas necessidades das outras pessoas. Então, não é só um momento de pausa, de que eu vou ficar aqui, ó, vou dormir o sábado inteiro porque é o meu direito de descanso. Não, é eu reconhecer que eu posso oferecer descanso para as outras pessoas. Não são só as minhas necessidades com as quais eu me preocupo, de repente, todos os outros dias da semana. Eu posso descansar dessas necessidades porque eu sei que Deus proveu, e eu posso cuidar da necessidade de outra pessoa, para que ela descanse nesse dia. Talvez ela não tenha essa consciência. Uhum. Fantástico, né? Fantástico. Eu participei de algumas ações lá com vocês, né? E nesse da feira eu não estava, né? Mas vocês tinham feito antes de eu chegar lá. Mas é fantástico, é isso, né? Sabe que uma vez eu cuidava de jovens numa região, poxa, eu queria fazer um dia, né? Assim, com a juventude toda, né? Em Brasília, e eu queria fazer servindo moradores de rua, né? Cortando cabelo, fazendo comida e outras coisas. Mas teve um grupo de pessoas que não quis, né? Diz assim, não é que não quis, não, eles impediram. Se não, porque no sábado vai cortar cabelo, no sábado vai fazer isso, puxa vida, né? Olha só, perdendo o sentido do sábado. Então, nós precisamos buscar uma revitalização do sábado, né? Deixando de fazer uma série de coisas que nós achamos que são as coisas que santificam o sábado, né? Para realmente separar, santificar a nós e santificar os outros também, através de nós, né? O sábado tem isso. E quando a gente fizer isso, o amor de Deus flui através de nós para as pessoas e nós vamos fazer diferença no mundo. Vamos ser sal e vamos ser luz, como Deus pede. Gente, nosso tempo já está chegando, já extrapolou aqui, mas eu queria terminar com um recadinho de vocês, 2 minutos, para quem quiser falar, se vocês quiserem falar. Então, eu acho que, assim, essa questão, só finalizando de lembrar do sábado, porque vocês já pararam para pensar, eu acho que é uma pergunta óbvia, tipo, o que aconteceria se todos guardassem o sábado? Da onde as coisas, a energia elétrica precisa continuar, serviço de esgoto precisa continuar, provisão de... Alguém precisa continuar trabalhando, não existe... Tipo assim, se você pensar logicamente no nosso mundo, é uma utopia pensar que as pessoas vão guardar o sábado, vão parar de trabalhar, mas aí é que está, de novo, nunca foi dito que é para parar de trabalhar. Era para ser um elo da graça, onde cada um poderia servir ao outro sem precisar se preocupar com sua própria conveniência, com seu próprio interesse. Deus, ele fala que ele nunca parou de trabalhar. Nunca. E assim, a imagem e semelhança dele vai nisso também. Mas para que eu quero lavrar a terra? É para o meu fruto. O sábado nos aponta para Intenção, né, Larissa?
Qual é a intenção e a motivação dos meus atos? Que assim, Deus proveria para a gente através de outras pessoas e de nós mesmos provendo para outras pessoas. Deus também poderia, tipo, sei lá, fazer um milagre, gerar hidroelétrica lá para continuar a energia elétrica. Mas, enfim, todos seríamos memoriais da graça. Na tradição judaica dizem que, o Heschel fala isso muito bonito no livro dele do sábado, que a semana é feita em função do sábado, tudo é uma preparação para o sábado, é o sábado que guarda a semana, ele é santo porque ele guarda a semana, ou seja, se a gente guardasse o sábado e se lembrasse de sua essência, isso guardaria a nossa alma, os nossos desejos, o nosso propósito, as nossas dores. É assim, o evangelho é simples. Larissa, só direcionando aquilo que você falou, né? O mandamento, ele fala sobre trabalhar. Ele diz assim, né? 6 dias trabalharás e farás toda a tua obra, mais o 7º dia. Contudo, Deus está falando de um trabalho direcionado para a minha obra, né? É isso que você estava falando, né? Exatamente. Agora, quando eu trabalho direcionado para o outro, é diferente, né? É o serviço, né? É atender a necessidade. E é isso que Jesus ensinou, né? Quando ele diz assim, a ovelha vai cair e você não vai tirar e tal. Então, eu estou libertando essa pessoa aqui da escravidão da doença, né? Ou do pecado e etc. Gente, vamos orar para terminar? Olha, mais uma vez eu quero agradecer você que faz essa lição conosco aí, que digita, que também compartilha o nosso conteúdo, que convida outras pessoas para participarem. E quero agradecer as três meninas companheiras aqui de conteúdo e de lição, né? E a gente vai terminar com uma oração, tá bom? Vamos pedir para Deus interiorizar isso aqui em nós. Deus amado, nós todos precisamos receber essa bênção que é o sábado e proclamar para os outros também. E nós estamos, Pai, precisando ressignificar segundo o significado que o Senhor nos dá e que o Senhor Jesus nos ensinou pelo exemplo dele, desse dia, Senhor. Então, Pai, por favor, toma conta de nós, da nossa vida, toma conta, Senhor, da nossa vontade, nos ajude a entregar tudo na sua mão, por favor. E que esse sábado que a gente começa agora, ele seja tudo isso para nós, para quem vive ao nosso redor e para os outros também, através de nós, em nome de Jesus. Amém. Valeu, gente. Tudo de bom. Para vocês também aí, feliz sábado, viu?